Maravilha. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Como é bom estarmos aqui nesse tempo. Sabemos que nada foge do controle do nosso Deus. Ele está e sempre estará no controle de todas as coisas. Amém? Ele move, Ele remove, e aprendemos esses dias que Ele promove, né? Ele é um Deus grande, né? Um Deus incomparável. E sou muito grato a Deus por esse momento aqui. Mais um momento importante, né? Histórico para nós, para este legado ministerial. A igreja vai completar hoje, a igreja vai completar este ano, né? 50 anos, dia 27 de dezembro, nosso cinquentenário. E nesses 50 anos, são 30 pastores, filhos dessa igreja. 30 pastores, filhos dessa igreja. Eu sou um deles. O pastor Omar mencionou muito bem sobre o pastor Joaquim Pagian, que deixou aqui o seu legado. E eu sou fruto deste legado do ministério do pastor Joaquim Pagian. E assim eu creio que os outros pastores que vieram depois, e ainda tem uma próxima geração aí chegando, né? Tem uma geração de pastores aí chegando. E nós glorificamos a Deus por isto. Este é um legado maravilhoso. Sabe o que é mais importante? Isso não é por causa da gente. Isso é apesar da gente. Não é por causa de nós. É apesar de nós. Porque se a gente não aceitasse o desafio, Deus levantaria outros. Porque nenhum dos propósitos dele, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amém? Bom, depois eu falo um pouquinho mais. No momento da pregação, eu quero fazer algo que é importante, como parte da nossa denominação, da nossa Convenção Batista Nacional. Nós somos uma igreja filiada à Convenção Batista Nacional, secção Espírito Santo, a sede em Brasília. Praticamente todos os estados têm igreja da nossa convenção. E esse processo de emancipação, ele é um processo que a própria convenção faz. E para isto a convenção, ela, através do seu presidente da convenção, ela então, nas emancipações, elege um concílio emancipatório. Então nós vamos fazer isso aqui hoje porque o pastor Anderson, nosso presidente, né, presidente da nossa convenção, ele mora e pastoreia em Marataízes. E ele já estava pronto para vir, inclusive no cronograma aqui está o nome dele, para presidir o conselho. Mas hoje faleceu uma ovelha dele lá. E ele então mandou mensagem para a gente, creio que o pastor Omar também, para mim, e de que ele não poderia, infelizmente, ele não poderia estar, não pôde estar aqui com a gente, não é? Devido a esse fato lá. E aconteceu hoje pela manhã, e ele precisou dar um apoio à família, pois se trata de uma ovelha já há alguns anos com eles na igreja, né? Pastor Robson é o nosso secretário executivo. Pastor Robson está a caminho, está vindo. Então eu creio que tem umas 9h30 deve estar chegando por aí. Ele está vindo. Pastor Robson enfrenta um grande desafio na sua saúde, né? E hoje ele passou pelo médico, foi para ser atendido às 1h30, só foi liberado às 5 horas da tarde. E ele não podia perder essa consulta, de uma hipótese alguma, não pôde perder. Mas ele está vindo aí. Então me solicitou para que eu pudesse estar fazendo esta parte da formação do concílio, né, presidindo este concílio. E eu quero fazer essa formação agora. Vamos fazer então essa formação do concílio. Depois eu vou apresentar os pastores também que estão conosco. Então, como presidente do concílio, esse que vos fala,
pastor João Marciano Filho, da Márcia. Como secretário, pastor Valtaí. Quero convidar para ficar à frente aqui, vocês que vão compondo o concílio com a gente, comigo. Pastor Valtaí, como secretário do concílio. O orador vai ser o mesmo que está presidindo. Entrega da Bíblia, pastor Itamar Júnior, convidá-lo, por favor, vir à frente. A gente está formando este concílio, pastor da Fabi, pastor Itamar Júnior. A oração emancipatória, pastor Carlan, convidado. Então aí está a formação do concílio, que no caso seria 5 componentes, e eu vou estar fazendo a função de 2, né? Presidindo o concílio e sendo orador. Se orador é fácil, só orar, né? Vai estar ministrando uma palavra, orador. Então está aí diante dos irmãos, da nossa até um momento agora, congregação, daqui a pouco já emancipada, não é? Igreja Batista Renovação Ágape. Ficou bonito, hein? Amém, pode dar um aplauso aí. Muito bom. Ágape diz tudo sobre esse momento, né? E sobre os momentos anteriores também, e sobre os momentos que virão. Glória a Deus. Então está feito assim o nosso concílio. Um aplauso ao Senhor pelo concílio, esses homens bonitos aí. Os tops, né? Poder sentar. Essa é a formação do concílio. Depois a gente desfaz o concílio no momento apropriado, tá bom? Eu quero, antes de estar ministrando a palavra, eu quero passar a palavra, como presidente do concílio, eu quero passar a palavra para o pregador. Então, eu passo e recebo. Passada a palavra, recebida a palavra. Prossigamos. É bom, né? É bom fazer parte. E aprove a Deus que, né, acontecesse dessa forma, dessa maneira. Eu estive como presidente da ordem, na nossa ordem de pastor por 6 anos, da convenção por 4 anos, né? Então 10 anos envolvidos nas presidências. E estamos firme e forte, porque a batalha continua. Em nome de Jesus, né? Nossas batalhas continuam. Quero apresentar os pastores que estão conosco. Primeiro os filhos aí, pastor Adonias, onde está? À medida que eu falar, fique de pé, por favor. Pastor Adonias, a esposa está aí. Isso, Mônica. Pastor Wesley. Pastor Adonias é pastor de uma IBR nossa em Alto Rio Novo. Pastor Wesley, pastor da IBR nossa em Santa Luzia. Ok? Pode sentar. Pastor Valtaí já foi. Fica de pé com a Keila, porque você ficou sozinho, né? Aí, ó. Aí, viu? Que negócio é bom. Tem fã-clube, tem negócio combinado antes. Negócio não é assim de qualquer maneira, não. Oh. Pastor Marcos, Primeira Igreja Presbiteriana, amigo nosso também, prazer tê-lo aqui. Amém, Deus é bom. Pastor Anderson, de Mantena, Assembleia de Deus, um amigo, conhecemos também esses dias. Fiquei feliz, né, por conhecê-lo. Pastor Valdecílio, a esposa está aí, a família, fica de pé, por favor. Tá, glória também. Mais conhecido como Tuti, não é? Com o pastor Itamar Júnior estão aí o pastor Tiago, onde está, fica de pé também, Tiago e Christopher. Pastor Christopher, olha aí, ó, olha os homens aí. Pastor Itamar Júnior só anda com segurança, né? Pastor Paulo de Mantena, a esposa, fica de pé, todos vocês, ó. Aí, ó, pastor Paulo, Deus é bom, né? Pode sentar. Aí, pastor Richard está aí. Está lá atrás, pastor Richard, Ministério Profético, lá em Mantenópolis, com a esposa, né? Amigo nosso também, graças a Deus. Deus é muito bom.
Somos gratos a Deus por todos os pastores aqui presentes, não é? E é claro, pastora Márcia, fica de pé, filha. Ó. Dá uma olhadinha para lá, ó, olha lá, olha aí. Essa não anda, essa desfila. Aqui não. Aqui vocês deixam. Essa loura é top demais. Essa loura é top. Se não fosse essa loura, não existiria o moreno aqui, né? Então, essa loura é top. Abre sua Bíblia em Atos 9. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Quero procurar ser objetivo na palavra, mas não posso deixar de falar aquilo que o Senhor tem confirmado ao meu coração, né? Esse é um tempo muito precioso. Atos capítulo 9. Antes de nós estarmos lendo este texto, eu gostaria de honrar, lembrando os nomes de alguns que passaram por aqui. Mimorina e Leidinha, né? Fica de pé, Mimorina e Leidinha, um casal que dedicou vida também, né? A vida deles aqui por um tempo, né? Morando aqui e dirigindo aqui esse trabalho. Lá no início, alguns evangelistas passaram por aqui, pastores também. Mas teve um irmão que foi evangelista, Sebastião Henrique, não é? Sebastião Henrique dedicou um tempo aqui, depois foi para Rondônia, e dedicou um tempo aqui também, nesta obra, né, nos trabalhos aqui. Saudoso pregador das madrugadas, não é? Nosso irmão Samuel Paisante, também foi evangelista aqui. Pastor Daniel, um outro Daniel, né, que não Ferreira. Lembra do pastor Daniel? Já o pastor Daniel está em Colatina, esqueci agora o sobrenome dele. Mas o pastor Daniel também passou por aqui. Se não me falha a memória, se eu não estou errado, Jovaldino hoje é pastor. Jovaldino não, porque são dois irmãos, né? Jovaldino e Vivaldino. O Vivaldino foi também evangelista, que hoje ele é pastor, lá em Betim, em Belo Horizonte, inclusive vai estar conosco no final do ano, na comemoração do cinquentenário. Jovaldino é um pastor, são irmãos, não é? E também, Jovaldino não chegou a ser evangelista aqui, mas o Vivaldino sim. Então esses foram, e é claro, a nossa evangelista, a irmã Vera, não sei se a Vera está por aí, né? Acho que não. Irmã Vera, que também teve uma dedicação aqui tremenda, né? Por muitos anos. Nosso irmão Antônio Jacinto, não é? Que também partiu para o Senhor há pouco tempo, com mais de 90 anos, um homem de Deus, que também batalhou por este trabalho aqui. Se não me falha a memória, o Daniel Ferreira, também, o pastor Daniel Ferreira, filho do Mimorino Leidinho, esteve aqui também por um tempo, né, na responsabilidade aqui deste trabalho. Por todos que aqui passaram, nós somos gratos a Deus. Foram homens e mulheres que realmente dedicaram suas vidas, não é? Para que a obra chegasse até aqui, para que esta história chegasse até aqui. E eu, como sempre tenho dito, diante daquilo que Deus vai fazer aqui neste lugar, sim, obrigado. Diante daquilo que Deus ainda vai fazer, como sempre eu digo, é só o começo. Quantos creem que é só o começo do muito que Deus vai fazer? Obrigado ao pastor Omar por me lembrar também, pastor Eli Anderson, né? O pastor Eli Anderson passou um período aqui, um tempo oculto, mas foi um tempo abençoador, não é? E temos que lembrar do que foi feito, o que Deus fez no tempo que ele passou aqui. Porque o nosso Deus não erra, o nosso Deus não falha. O nosso Deus não é homem para que minta, Ele está acima de todas as coisas, amém? E a obra não é nossa, a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus. Nós somos muito gratos a Deus, queridos, porque aqui de São Geraldo nós temos 2 filhos, são filhos daqui que são pastores. Um deles vai estar aqui domingo, né, que é o pastor Roberto Carlos. E o pastor Zé Carlos, são irmãos, né, de sangue. Nós temos Vivaldino e Jovaldino, lá de Santa Luzia, fruto do trabalho de Santa Luzia.
irmãos também de sangue. Nós temos em Mantenópolis, na sede, pastor João e pastor Charles, meu irmão, pastor Charles, não é? Filhos também. E nós temos ainda pastor Marco Aurélio e o Alfredo, não é? Pastor Alfredo, que está nos Estados Unidos. São 2 irmãos também de sangue. E em breve não vai creio que não vai demorar, que o tempo vai vir aí, pastor Weston Clevers, né? Então, vai ter mais uma dupla aí. Deus é muito bom, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por todos que passaram por aqui. E é claro, dentre eles, o primeiro deles, o pastor Joaquim Pagian, que eu já havia mencionado antes, não é? Que deixou um legado tremendo aqui em São Geraldo, Santa Luzia e São José. Hoje essas congregações têm templos próprios e pastor Joaquim foi usado por Deus para investir em aquisição de terrenos, de templos. Então, quando eu assumi o ministério pastoral, isso há 26 anos atrás, 2 de fevereiro de 1997, não é? Então, quando eu assumi, já tínhamos patrimônio aqui, já tínhamos patrimônio em São José, já tínhamos em Santa Luzia. Hoje, graças a Deus, temos também lá em Pancas, em Alto Rio Novo, né? Já com o templo, terreno próprio, né? Os irmãos já estão iniciando lá a construção. E Vila Palmeirina, que já é um templo construído, não é? E nós somos graças a Deus. E graças a Deus por filhos que nós temos e tem sido gerado, como os irmãos lá em Fundão, não é? Os irmãos do Fundão que entraram também nessa herança, não é? Eles pediram entrada na herança e a gente deu uma abertura e eles entraram, não é? Glória a Deus, porque pastor Carlão está aí como um dos filhos dessa igreja também, não é? E os irmãos de Fundão que estão aí. Atos capítulo 9, versículo 31, vamos à palavra então. Atos 9, 31. Que diz assim a palavra do Senhor, Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia, Samaria, tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre isto. Eu quero refletir um pouquinho com os irmãos sobre crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar. O contexto deste versículo é o pós-conversão de Saulo. Paulo. Quando a gente lê este capítulo, você vai perceber, após a sua conversão, que os apóstolos não acreditaram na conversão dele. E teve um homem que acreditou nele. Teve um homem que ouviu o testemunho dele, investiu nele, acreditou nele. Este homem é pouco falado na Bíblia, mas ele é um dos maiores mentores da Bíblia. Ele é um dos maiores discipuladores da Bíblia. A Bíblia não menciona muito sobre ele. A Bíblia não fala de muitas coisas que ele fez, como realizações de tantos milagres, como outros homens foram usados. Mas este tinha um coração amoroso, era um homem de Deus que acreditava quando alguém se convertia, mesmo em se tratando de um perseguidor da igreja que era Saulo. Este homem, José de Arimateia, conhecido como Barnabé, esse Barnabé, natural de Chipre, ele é chamado da consolação. Um homem que acreditou na conversão de Paulo. Ele traz Paulo para perto, trabalha com ele, o orienta, discipula, o apresenta aos apóstolos, conta a história dele, de conversão dele. Ele começa a caminhar, então Paulo começa a caminhar com ele. Ao cessar as perseguições, houve um tempo de paz. Por isso, o versículo que nós lemos diz que a igreja
na Judéia, Samaria, Galiléia, passavam por um momento de paz. Elas eram edificadas. Mas algo tão lindo e tremendo aconteceu. E é o que está acontecendo aqui hoje. A igreja está crescendo, mas a igreja está se multiplicando também. Só existe Paulos porque existe Barnabé. Assim como o pastor Joaquim foi Barnabé em minha vida, eu creio que estou sendo e quero ser sempre o Barnabé na vida daqueles que têm uma verdadeira conversão e que têm um chamado da parte do Senhor para exercer o ministério. Então eu digo a vocês, pastores, IBRs, a vocês, Paulos, vão embora. Não é embora de desaparecer. Sigam, prossigam, avancem. Vão em direção àquilo que Deus tem para as vidas de vocês. Vão em direção ao chamado que Deus tem para a vida de vocês. Cresçam, desapareçam, porque é assim que funciona. No reino de Deus a gente cresce e desaparece, porque importa que Ele cresça. Quem tem que crescer é Ele. Quem tem que crescer na nossa vida é Ele. Quem tem que crescer no ministério pastoral é Ele. Quem tem que crescer na vida da liderança é Ele. Quem tem que crescer na vida da igreja é Ele. Então hoje quem está mais sendo honrado e exaltado aqui é Ele, porque nada é nosso, tudo é dele, porque é dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória pois a Ele eternamente, amém. Ele está acima de todas as coisas. A igreja é dele, o reino é dele, tudo é dele. Se eu soubesse cantar aquele cantinho pentecostal, eu cantaria: deixa o menino rodar. Deixa os meninos rodarem. Sabe, um sentimento que me veio ao coração nesta emancipação, um sentimento que me veio ao coração, me trouxe à memória Salmo 127, versículos 3 e 4. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Ei, pastores IBRs, vocês são flechas. E no que depender do arqueiro aqui, voem. Vocês vão mais longe, porque o arqueiro arremessa a flecha e ele fica. Ele fica aguardando outras flechas. Ele fica polindo outras flechas. Ele fica cuidando de outras flechas, que um dia também serão arremessadas, lançadas. Esse é o sentimento que está no meu coração. Sabe qual é? De um pai que está vendo o filho se emancipar. O que é emancipar? Liberdade, vamos embora. Se emancipar, tornar-se independente. Vão embora, avancem, lute, conquistem. É o que vai estar acontecendo com a Igreja Batista Renovação aqui em São Geraldo. Uma maior liberdade, uma emancipação vai dar isso a vocês.
Embora vocês sabem que sempre tiveram liberdade com o nosso pastoreio, sempre tiveram liberdade, mas agora é maior. Agora é maior. Agora vocês estarão trabalhando, acima de tudo, debaixo de uma legalidade, debaixo de algo que o próprio Deus está concedendo a vocês, e que a IBR Mantenópolis está como mãe, ou como o arqueiro, o guerreiro. Agora não só o pastor João, a Igreja Batista Renovação em Mantenópolis assume agora a postura e a posição de uma igreja guerreira, de uma igreja valente, de uma igreja que vai arremessar as flechas. As flechas vão São Geraldo, São José, Santa Luzia, Vila Palmerino, Alto Rio Novo, Fundão, e muitas outras cidades, onde quer que for necessário, onde o autor e consumador da fé, onde o dono general deste exército de falar, é para essa direção. Então nós vamos para a direção que ele nos mandar. Vão, Paulos. Vão, filhos, igreja. Vão e cumpram o propósito. Vão e cumpram a missão. Crescer e multiplicar. É impossível uma multiplicação saudável e idônea sem um crescimento saudável e idôneo. Quando há um crescimento saudável e idôneo, a multiplicação vai na mesma proporção. Vai multiplicar, vai se multiplicar. Aquilo que cresceu vai se multiplicar, e o nome do Senhor em tudo será sempre glorificado. Sobre crescer e multiplicar, essa missão da igreja, que você e eu nós precisamos entender, tem duas coisas fundamentais nessa missão da igreja. E como igreja, a primeira é honrar aquele que a edificou. Honrar aquele que a edificou. Mateus 16, 18. Versículo que conhecemos tanto. Esse versículo nos ensina de quem é a igreja. Esse versículo nos ensina que a igreja tem dono. Ei, não é batista, não é presbiteriano, não é assembleia. Não. A igreja composta por todos aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Independente da denominação, estou falando de igreja. A eclesia que foi chamada para fora desse mundo sistema, a igreja comprometida com o dono dela, com o reino. Esta igreja foi edificada por ele, e ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, sabe por quê? Porque Jesus é o dono dela. Podem mexer com quem quiser mexer no Brasil, no mundo, mas não mexa com a igreja do Senhor Jesus. Pode tentar cercear, pode tentar fazer o que for, pode tentar nos impedir de pregar a verdade, pode tentar impedir a igreja de avançar. Mas sabe o que vai acontecer nas tentativas para impedir a igreja de avançar? Quanto mais tentar impedir, mais ela vai avançar. Essa é uma palavra profética no Brasil. Quanto mais tentar impedir a igreja de avançar, mais ela vai avançar, mais ela vai romper, mais vidas serão alcançadas. Foi assim lá atrás da história, e continua sendo assim, porque o dono lá de trás é o mesmo dono de hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A missão da igreja é honrar o Senhor. Segundo, anunciar este evangelho. Uma igreja que cresce, ela tem compromisso com o seu dono, ela honra o seu dono. Uma igreja que cresce, ela tem compromisso com a sua missão de anunciar o evangelho.
E que é o Evangelho, pastor? Poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Muitas pessoas vão entrar aqui neste templo. Eu já quero profetizar já sobre este templo. Ele não vai comportar a quantidade de pessoas que virá para aqui. Não vai comportar, vai ter que crescer, vai ter que aumentar, não sei como, mas vai ter. Mas vai ter. Vocês me verão chegar aos 90 anos, o discurso vai ser o mesmo. Ainda é só o começo. Não há limites. Não há limites para o que Deus pode realizar. Não há limite. Eu falei 90. Vocês vão ver que nós vamos ver com mais também. Eu tô querendo mais, né? Mas crescimento na palavra de Deus é tão importante, tão necessário. O próprio Deus diz: o meu povo perece. O meu povo perece. Não é por falta de templos, não é por falta de bons equipamentos de som, de ar-condicionado, nada disso. O povo perece por falta de conhecimento. E Pedro vai falar assim: antes de crescer em qualquer outra área da sua vida, nunca se esqueça, cresça na graça, mas cresça no conhecimento. É a graça de Deus sobre nós. Sabe por que estamos aqui hoje e vivendo esse momento histórico? A graça de Deus sobre nós. A graça de Deus sobre aqueles que acreditaram lá no momento da dificuldade. Lá quando tinham talvez uns 5, 10, numa reunião de oração, talvez até menos do que isto. Lá naquele momento em que nem o templo antigo tinha, aquele momento de começo mesmo, em que tinha aqui alguns, mas os que passaram por aqui foram necessários, foi suficiente para que Deus fizesse o que fez lá e chegasse até aqui. E daqui, uma palavra profética ainda mais, e daqui para as nações. A graça do Senhor. A gente pode perder qualquer coisa na vida, menos a graça. A gente pode perder qualquer coisa, mas não perca a graça do Senhor sobre você. Essa graça que nos leva à salvação é a ação de Deus, de algo que a gente não merece, porque a gente não é bom, a gente não merece. Mas é a graça dele que está sobre nós. E assim como ele disse para Paulo, serve para todos nós. A graça dele é o suficiente para nós. Amém? Quantos creem que a graça é suficiente? A graça dele sobre você é suficiente. Amém? Ah, mas eu ainda não alcancei isto, eu ainda não fiz. A graça dele é suficiente. Nunca abra mão desta graça, caminhe debaixo dela. É a graça dele. A graça dele nos coloca no nosso lugar. A graça dele mostra quem nós somos. Na verdade, a graça dele mostra que nós não somos nada. A graça dele nos mostra que somos totalmente dependentes dele. O próprio Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. A graça dele nos leva a nos colocarmos no nosso lugar. E como orou o salmista, diz assim: Senhor, eu sou um pó, apenas um pó. Eu me arrependo no pó, na cinza eu sou como um pó. Conhecimento, acima de tudo conhecer. Conforme diz o profeta Oséias, conheçamos, mas prossigamos em conhecer o Senhor. Mais importante não é saber falar sobre Ele, o mais importante é saber quem Ele é. No relacionamento, no dia a dia. Falar sobre Ele muitos falam, mas experimentá-lo, talvez nem tantos. Por isso o salmista também diz: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor tem sido bom para conosco, amém?
Você acredita que Deus está no controle do Brasil? Então não nos assustemos com o que foi decidido hoje. A inegibilidade de Bolsonaro. Por um lado, humanamente falando, a gente diz: esse é o nosso país. Não há justiça neste país. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus nunca perde o controle. Ele ainda está no controle. O que vai ser, como vai ser, quem vai ser, não sabemos. Mas o nosso Deus está no controle. Ele levanta, Ele abate, Ele coloca, Ele tira. Ele está no controle, no comando de todas as coisas. Vamos acalmar o nosso coração, amém? Vamos evitar alguns discursos, alguns posicionamentos. E vamos nos posicionar como igreja do Senhor Jesus. A igreja que tem conhecimento, que conhece a verdade. Conhecereis a verdade vos... Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre, verdadeiramente livre. Amém? Podem prender, ainda assim continuará livre. Quando Paulo, numa das prisões de Paulo, pode dizer assim: eu estou preso, mas a palavra não. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Bora multiplicar? A igreja está crescendo. Eu me lembro de uma palavra profética, e eu quero encerrar por aqui. No período da pandemia, eu me lembro de algumas vezes poder falar do que acreditava que estaria acontecendo com a igreja pós-pandemia. De que a igreja pós-pandemia seria uma igreja mais forte. E eu estou crendo que a igreja pós-pandemia é uma igreja mais forte. São os que ficaram, são os que permaneceram, são os chamados remanescentes. São os que romperam. São os que conseguiram chegar lá do outro lado, atravessar o Mar Vermelho. Já chegou do outro lado, já está lá. Alguém disse com muita propriedade: cantar antes de atravessar o mar, ou cantar depois de atravessar o mar é fácil. Quero ver cantar antes de atravessar. Não importa a situação, a circunstância, ou os mares vermelhos que podem ser colocados diante de você. Nunca pare de adorar. Nunca pare de adorar ao Senhor. Nunca pare de adorar. Louve a Ele. Louve a Ele em todo o tempo. Então vamos no louve. Então louve. Simplesmente louve. Adore. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não independo, louve. Não importa. Pode colocar de pé. Louve. Seu louvor invade o céu. Onde Deus está? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre.
Ele trabalha para alguém nele confia. Caminha contigo de noite ou dia. Erga essa mão. Chegou! Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito, declare. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. A gente precisa entender o que? O que Deus. Ele está falando aqui, né? Nesse culto histórico, Deus está falando. Quando Ele fica, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Ele irá fazer quando Ele estende e quando Ele estende, sim. É a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, Sua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor. 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 só a igreja, com muito louvor. Com muito louvor. Ei, eu manava Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Eu não tinha nada para oferecer. Eu sei que nada fiz para merecer. E os meus defeitos Ele não olhou. E simplesmente Ele me amou. Isso é amor, isso é amor, e tem o nome, isso é amor, isso é amor, e tem o nome, o amor tem o nome, declare! O amor tem o nome dele! E o nome dele é Jesus. E o nome dele, mais uma vez, declare o amor. O amor tem o nome. O amor tem o
Deus é muito bom. Poder sentar. Deus é bom demais, né? Poder sentar, queridos. Não dá vontade de parar, né? Mas nós temos que continuar aqui. Segundo o nosso programa aqui, o orador devolve a palavra para o presidente do conselho. Devolvida a palavra, recebida a palavra. Vai ficar difícil para o secretário depois. Complicado. Mas vamos lá. Antes de continuar, parece que Memorino, parece que você lembrou de mais alguém, que você ia falar algum outro nome, quando a gente estava mencionando os nomes aqui, não. Então, assim, você falou, obrigado. Quero convidar o pastor Carlan. Pastor Carlan, ele é responsável para fazer a oração emancipatória. E para isso, nós precisamos da diretoria aqui, se posicionar aqui à frente, por favor. Diretoria da igreja, presidente, vice-presidente, os tesoureiros, diáconos, a diretoria estatutária. Ok? Que é presidente, vice-presidente, secretários, tesoureiros. Para este momento importante, né? Momento da oração emancipatória. Depois a gente vai ter um momento importante também, que é da entrega da Bíblia. Glória a Deus, está aí a diretoria. Pastor Carlan, fica à vontade. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Quebrar um pouquinho o protocolo, queria deixar aqui algumas palavras. Essa igreja que faz parte da minha história ministerial. Aqui foi o primeiro lugar, o primeiro altar que eu ministrei a palavra do Senhor. Há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade e aqui nasceu um fogo no meu coração, um desejo de ministrar, de pregar a palavra do Senhor. Então eu agradeço a Deus por essa casa, pastor Omar, meu tio, tio Omar, que começando, engatilhando, me deu o desafio e a gente veio, e foi uma bênção. Como que o mundo é e como que Deus trabalha nas coisas. Aqui, eu também vim buscar a minha preciosa que não está aqui, a pastora Camila. Pode sair coisa boa de São Geraldo? Pode. Oh, glória! Nós temos uma história aqui, um legado. Ministramos aqui, ministramos no ponto alugado, quando estava construindo isso aqui. Vocês estão vendo isso aqui construído? Tem ombro meu aqui, queridos. Carreguei lata de cimento para bater laje aqui, ó. As fotos passou rápido, vocês não viram, mas eu estava lá. Glória a Deus, Deus é bom, E tudo isso aconteceu e nós estamos aqui de volta à origem, para poder liberar sobre a igreja aquilo que nós recebemos também da parte do Senhor. Nós
como filhos desta igreja, da Igreja Batista Renovação, que verdadeiramente criamos asas, né? E eu quero dizer para vocês que vocês vão iniciar um novo tempo e o melhor tempo da história de vocês. Vocês vão avançar, vocês vão crescer em nome de Jesus. E nós vamos orar. Queria convidar todos para colocar sobre os seus pés e que estendesse a sua mão para cá. Vamos profetizar. Vamos liberar nessa hora essa igreja. Aleluia. Arabagaiaragaço queregaxes. Xiricaiarabagaxicas. Suierebagaço coiorogoxicas. Ribagaiaragaxicas. Ebaçuiácias. Meu Deus, como é precioso esse tempo, Senhor. Como é precioso esse tempo, onde nós nos reunimos, Senhor, como igreja. E a Tua palavra diz que tudo que ligarmos na terra terá sido ligado no céu. Tudo que concordarmos na terra terá sido concordado no céu. Por isso, como corpo do Senhor, igreja do Senhor, nós queremos orar, profetizar, liberar esta igreja, declarar que essa é uma igreja emancipada e que ela alcançará voos altos, voará como águia, correrá e não se cansará. Ei, eles vão avançar, eles vão crescer, eles vão multiplicar e nada poderá parar a igreja do Senhor. Nós profetizamos que isso ficará pequeno. E São Geraldo, que por tantas vezes foi menosprezado, palavras ditas malditas sobre este lugar, terão que se transformar em palavras de bênção, porque o avivamento do Senhor está chegando e Ele vai varrer este lugar, Ele vai limpar este lugar e Ele vai estabelecer a glória, o trono dEle aqui. Dê aos líderes dessa igreja, Senhor, sabedoria para conduzir esse povo, que as palavras dos céus sejam com eles. Levante profetas, homens apaixonados, comprometidos com a Tua palavra, Senhor. E que através da pregação do Teu Evangelho, que é o poder do Senhor para a salvação daqueles que creem, muitas vidas sejam salvas neste lugar, transformadas e impactadas pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Nós profetizamos que a partir de hoje uma página está sendo virada e uma nova história será escrita, uma história gloriosa, uma história cheia de conquista, de vitórias, porque o Senhor está aqui e a Tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no Seu nome, o Senhor ali está, e onde o Senhor está, a transformação, a milagre, a salvação. Então, em nome de Jesus, que essa igreja possa avançar, que eles possam crescer, que eles possam voar, que eles possam conquistar, para a glória do Teu nome, Senhor. Que tudo seja para a glória do Teu nome. Nós levantamos um altar de adoração ao Senhor neste lugar, porque o Senhor é quem governa aqui. Essa é a nossa oração. Alegres, confiantes naquilo que o Senhor já começou a fazer. E nós queremos profetizar que diante de tudo isso, ainda assim, é só o começo, para a glória do Teu nome, o nome de Jesus. Amém
e amém. E aplauda ao Senhor. Maravilha. Podem sentar, queridos. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Quero passar pastor Itamar Júnior, que vai dar uma palavra e fazer a entrega da Bíblia aqui ao pastor Omar, em nome da nossa convenção. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Dizer que é uma alegria estar aqui, nesse momento importante da igreja. E diante de tudo o que nós ouvimos, as palavras, as canções e essa oração profética ministrada aqui pelo pastor Carlan, nós queremos, em nome da convenção, pastor Omar, te entregar esse exemplar da Bíblia, que é como um símbolo dessa aliança entre nós, pastores, não só pela amizade, mas pelo nosso compromisso com Deus e principalmente com a palavra de Deus. Por isso, querido, usa a palavra de Deus em cima desse púlpito, e você pode ter certeza que o seu nome vai ficar cravado aqui, assim como o nome de muitos outros que foi mencionado aqui, e não só entre os homens, mas principalmente diante de Deus. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, para a sua família, para o seu ministério e para aquilo que o Senhor projetou para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado. Antes de dar a palavra em nome da convenção, presidindo neste concílio, que logo após será desfeito, eu vou estar devolvendo a palavra ao pastor Omar. Eu gostaria de falar como pastor da Igreja Batista Renovação, em Mantenópolis. Me lembro de uma das vezes que nós nos reunimos aqui, que eu disse para os irmãos: vocês vão, mas ficam. Vocês ficam, mas vão. Essa é a verdade. Assim como o filho vai e não vai, o filho sempre fica. Há sempre um espaço especial para o filho. Há sempre um lugar na casa para o filho. Amém? Nunca se esqueçam disso. Haverá sempre um lugar na casa do pai. E aqui eu vou falar na casa da mãe. Igreja Batista Renovação em Mantenópolis. Sempre haverá um lugar para os irmãos da Igreja Batista Renovação, Ágape em São Geraldo. A aliança continua. Quantos recebem isso aí? Isso não é uma quebra de alianças. Não existe quebra de aliança entre pai e filho. Existe emancipação, mas aliança não. Sempre, filho sempre será filho. Então nunca se esqueçam disso. E quando precisarem do Barnabé, ele vai estar lá. Quando não souber dar uma palavra para ajudar a resolver, vai dizer assim: complicado, vamos orar. Vamos estar sempre lá. Amém? Conte com a gente sempre. Conte conosco, né? Continue contando com a gente. Não é? Como
família, como igreja do Senhor Jesus. Amém? Estão e sempre estarão em nosso coração. Irmãos aqui em São Geraldo, sempre estarão em nosso coração. Não existe, em nome de Jesus. E eu quero lançar uma palavra profética. Se porventura em algum tempo alguém diz que existe alguma barreira entre os irmãos daqui de São Geraldo com a igreja IBR Mantenópolis, esta afirmativa, ela não é verdadeira. Não há barreiras entre nós. E em nome de Jesus, não haverá barreiras entre nós. Amém? Sou o mesmo pastor João. Vai me encontrar pela rua de Mantenópolis, pastor João, do mesmo jeito, do mesmo jeitinho. Amém? Vamos estar sempre juntos. Tá bom, queridos? Essa é uma palavra como pastor na Igreja Batista Renovação, com alegria no coração. Sabe a emoção de alegria? Não é tristeza, é alegria. Alegria por ver a vontade do Senhor sendo estabelecida. E é bom que todos os irmãos saibam de que o nosso coração é tão aberto em relação à obra do Senhor, de que o patrimônio todo aqui, que até o momento ainda está no nome da IBR Mantenópolis, a escritura será transferida para a IBR Ágape em São Geraldo, sem nada requerer, de graça recebestes, de graça dai. Nada é nosso. Nós estamos apegados a coisa. Igreja não é terreno. Igreja são vidas. Vidas preciosas para o Senhor. Esse terreno foi adquirido lá há muitos anos atrás, uns 40 anos atrás. Para o reino de Deus. E continuará sendo. Amém? Então é de vocês. Eles já sabem disso. Eu estou fazendo questão de relembrar para que os outros também todos saibam. Desde aqui da praça até lá na rua atrás, tudo é isso. Tudo é de vocês. Na verdade, é dele, é do Senhor. Amém? Ele só está por um tempo cuidando. Estamos muito felizes. E agora, voltando a palavra ao presidente do concílio, eu quero, em nome da convenção, porque o presidente do concílio representa a convenção agora, declarar a Igreja Batista Renovação Ágape, a partir de hoje, filiada à Convenção Batista Nacional do Espírito Santo. Amém? Amém. Com vocês agora, a palavra ao pastor Omar, presidente da Igreja Batista Renovação Ágape São Geraldo de Mantenópolis. O poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu. Aleluia. O poder e tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Quero convidar a primeira dama, né? Aqui em cima. Vem cá, querido. Aleluia. Sem ela nada podeis fazer, né? Ela é o nosso tudo, né? É ela quem nos corrige, né? Os pastores sabem como acontece. É ela que nos dá aquele toque. Ó, não vai por esse caminho não. Às vezes elas ficam quietinhas, né? Ministra louvor, cuida das crianças.
mas as mulheres pastorais são fundamentais, fundamental no nosso ministério, né? E o meu amor, maravilhoso, paguei cílios para ela, entendeu? Bonita, eu paguei cílios, aquela, não deu tempo dela pintar o cabelo, né, meu amor? Mas vai dar tempo, né? Mas nós queríamos, né, querida, honrar, a igreja quer honrar vocês dois, pastor João e pastora Márcia. Vem aqui na frente novamente. Amém. A gente, simbolicamente, esse é um presente simbólico da IBR Ágape, né? Para os nossos pastores. Serão a vida inteira, não tem como tirar da certidão, né? Serão os nossos pastores. E aí a gente quer passar, no nome da igreja, uma lembrança para vocês, e gostaria que vocês abrissem, né? Porque o povo está numa curiosidade, né? Para saber o que é, né? Amém? Abre aí para o pessoal ver, né? Ainda mais o do senhor, que é o mais bonito que o da pastora Márcia. Tem que fazer uma faculdade para abrir o embrulho, né? Ah, é. E o dele é do Flamengo, oficial, né? Vocês são muito importantes para nós. Deus, nós sempre teremos esse elo, essa união, não acaba por aqui, né? Vocês sabem disso. Nós temos aí de 3 em 3 meses um evento para estarmos juntos, sempre. Oi? Aí o Robson chegou, a salva de palma pro Robson, né? Eles nem sabem quem é o Robson. Amém. Deus abençoe vocês. Pastor Robson, vem cá, embora o conselho já foi desfeito, mas é o secretário da ordem, veio de Vitória, irmãos, fez um sacrifício para estar aqui, né? Ainda chegou a tempo, né? Vem cá, pastor Robson. Ele é o secretário geral da nossa convenção. Tá cheio de espaladrapo, os braços fora. Vem cá, querido, em nome de Jesus. Pastor Robson, né, acabou de fazer um exame lá, 5 horas da tarde, pegou o carro e veio. Obrigado, viu, pelo seu esforço de estar aqui conosco. Fica à vontade. Muito bem, queridos, graça e paz. Bom revê-los, né? Bom ver alguns que há algum tempo não via. O cabelo ficou mais branco, viu, Valdeci? Mais branco. Do Valtrair parece que diminuiu, não sei se é impressão minha, mas enfim. Bom revê-los. Eu quero aqui externar a nossa gratidão, em primeiro lugar, à Igreja Batista Renovação de Mantenópolis, por estar cumprindo o seu papel junto ao reino de Deus, né? Fazendo discípulos e fazendo com que o Evangelho chegue para todos. Isso nos dias de hoje não é muito comum, infelizmente. Mas somos gratos à Igreja Batista Renovação, pastor João que está aqui, e estamos eternamente felizes pela Igreja Batista Renovação Ágape, aqui em São Geraldo, Mantenópolis. Que seja esse o início, de fato, de uma nova trajetória, e de uma trajetória abençoada e abençoadora,
que por vocês sejam benditas todas as famílias da terra. Não é? Que aquilo prometido em Atos, capítulo 1, verso 8, seja alcançado através de vocês. Que pela Igreja Batista Renovação Ágape, o Evangelho chegue a Jerusalém, ou seja, aqui nas redondezas, chegue à Judéia, um pouquinho mais perto, sem alcançar e estabelecer nada em Mantenópolis, viu? A Judéia, a Samaria, através da Seames e, por que não dizer, aos confins da terra, através da Jami. Deus abençoe vocês e gratidão. Esta é a palavra que está em nosso coração, pelas vidas de cada um de vocês, não é? Em particular, por esta família pastoral que aceitou o desafio de estar aqui semeando o Evangelho de Deus. Parabéns e que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Estamos chegando ao final, né? Quero agradecer de coração a todos mesmo. Todos, né? O Carlão veio com a caravana da igreja dele lá de Fundão, né? E eles estão lá no Fundão, né? Deus abençoe a vida de vocês. Está acabando a bateria, pega outro para mim.